palestrante, que é o cacique Babau Tupinambá. Lembrando aqui que o cacique está falando da Serra do Padieiro, no sul da Bahia, e representa aqui um dos povos mais antigos do Brasil, né? É o primeiro povo de contato, o primeiro povo que teve contato com os não indígenas, né? Com a chegada, com a invasão dos europeus à América, e o cacique Babau, que é um grande guerreiro pela retomada das terras dos povos indígenas, pela luta dos seus direitos, um dos responsáveis, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, né, por toda a mobilização dos povos indígenas no período em que o Estado brasileiro queria supostamente comemorar 500 anos da descoberta da América, né, em que, então, esses povos originários se organizaram para denunciar que, na verdade, nós estávamos falando de um genocídio e de uma invasão. E ele é uma das pessoas que estava à frente desse movimento, né? Então, apresento a vocês aqui o cacique Babau Tupinambá, essa pessoa tão comprometida aí, né, com o direito à existência dos povos indígenas. Cacique, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu quero já avisando que eu estou tendo alguns problemas de conexão, porque está chovendo bastante aqui na Serra do Padeiro e toda hora cai energia. E, estranhamente, hoje, na hora de reconfigurar o site, estou tendo que fazer tudo do zero, não sei porquê, mas, enfim, estamos aqui. É uma honra estar com o Gilgé Jorge, com todos vocês aqui presentes. Eu fico muito feliz em estar com todos e principalmente pelo convite da universidade, viu, Maria Fernanda? Todos para estar com vocês, dialogando e passando o nosso modo de vida, nosso modo de ver. Como nós estamos num tempo confuso, né, um tempo que não é tipicamente humanizado, eu vou fazer uma palestra também confusa. Se vão compreender, eu também não sei, né? Mas a minha palestra, que eu vou começar, eu vou falar da dominação e destruição. Como elas são aguerridas ao humano, né? Então, eu vou começar quando o mundo realmente não estava doente. Quando a terra Pindorama, que hoje é chamada Brasil, a terra das palmeiras, se tornou Brasil por causa das cicatrizes. Era a terra das palmeiras, Pindorama. Na nossa língua, terra das palmeiras, uma terra sagrada, uma terra belíssima. Uma terra sem doença. Uma terra em construção de uma harmonidade entre os povos, que é construída através de lutas, guerra, conversas e aprendizado de línguas. Mas a invasão europeia a nosso país, eu tenho certeza que eu vou falar agora, ninguém nunca olhou por esse lado. O nome Brasil foi a primeira cicatriz criada na terra brasileira. Ele achou essa árvore linda, uma árvore de exportação, uma árvore que dava para ser toda tirada da nossa floresta, levada para a Europa para fazer diversas coisas, inclusive tingir roupas, entre outras coisas, que aprenderam com nós. Então, devastaram nossa floresta, tirando o pau-brasil, e deram o nome Brasil, daquilo que estava destruindo. É uma cicatriz. O nome Brasil é construído em cima de uma cicatriz, de uma violência à Mãe Terra. E o que ocorre nisso aqui é que quem vem dominar, ele sabe que precisa destruir os princípios que unifica os povos, o princípio que dá força, poder e conhecimento. Que, queira ou não alguém,
tem que passar pelo agrupamento de conhecimento, de conta de história, de saberes coletivo, que também entra pela que chamamos espiritualidade do sagrado. Tem que ter alguém que conheça além dessa terra para contar sobre ela para aquele grupo, para que o grupo se tenha unido. E por que fazer cada coisa, e qual o motivo de fazer, e qual o princípio de fazer cada coisa. E aí, quem vem, ele vem com um domínio diferente, que nós Tupinambá tratamos tudo com espírito, como espírito. Ele vem com um espírito diferente, um espírito aquele da dominação. É o espírito que eu tenho que dominar, os outros têm que me obedecer. E como eu tenho o espírito da inveja e da dominação, eu preciso destruir todo o conhecimento e saber do outro para que eu seja o único sábio, o único a ser ouvido, o único a ser respeitado, então o único a ser idolatrado, que é o que diz, eu sou um rei. E também que diz, eu sou o único Deus. Eu mando e vocês obedecem, ou senão eu te destruo. Então, com essa filosofia de um único Deus, um único rei, e todos são meus vassalos e têm que me servir, aqui os chegaram. E chegaram e viram como eles poderiam destruir nosso sagrado. Seria que tirar tudo que era sagrado nosso. Eles esqueceram que o altar sagrado para nós povos indígenas é Pindorama. As terras das palmeiras é o Brasil inteiro. Todo ele é um altar sagrado. Ele foi construído de uma forma aonde montanhas, vales, rios e floresta se tornam um único ser. E que nós compreendemos e aprendemos no dia a dia, não porque nós indígenas dizemos que sabemos, mas porque aprendemos com tudo que está à nossa volta. Nós sabemos de coisas e aprendemos coisas pelo mundo espiritual nos ensinando, mas também pelos animais nos ensinando. As migrações, a forma deles fazer remédio entre si, de acarinhar um ao outro. E esse mundo que veio, ele veio dizendo que ele era humano, o resto não é humano, precisa ser batido, espancado e aprender com ele. Como é que eu sou humano que eu tenho que dominar tanto o outro? Eu não entendi ainda bem o que é essa humanidade, né? Esse negócio aí é um contexto que eu acho que a academia tem que explicar bastante. Porque tudo que vocês falaram e o que o mundo exterior veio e falou para nós que era humano, nós chamamos de crueldade, perversidade, invasão, sequestro, roubo, apropriação indébita daquilo que não o pertence e que pertence à humanidade, que pertence a todos. Eu não posso chegar no rio e dizer ele é meu, porque o rio pertence aos peixes, pertence a quem consegue viver dentro dele. E eles me permitem que eu me banhe dentro dele e que beba de sua água. Mas os governos entenderam diferente, os povos entenderam diferente. Para que eu não me aprimore tanto, aí quando eu falei que eu vou fazer um discurso confuso, eu vou vir para agora, para o presente. Então, o que acontece? Para destruir nós, povos indígenas, e a nossa consciência, os nossos conhecimentos, a nossa ancestralidade, começar a destruir tudo que nos pertence. Nós, Tupinambá, nós conhecia tudo do universo. Nós sabia quais as estrelas, quais as galáxias, qual era os negócios, qual o círculo da vida, qual a questão magnética do eixo da Terra e funcionamento de nossos espíritos, qual a chave que abre mundos, que a nossa professora que não antecedeu, Cantamari, ela deve saber que a força magnética é a chave de abrir portas do universo, de conhecer outros mundos. O magnético é tudo para as coisas na Terra. Por isso que nós, Tupinambá, conhecemos muito as pedras que possuem propriedade magnética. Conhecemos tudo sobre as pedras que traem raios e que comunicam com os céus.
como elas vai nossa. Então, esse era um saber, um conhecimento nosso. Esse era um poder de Tupinambá, compreender e saber que, mesmo sem os estrangeiros estar aqui, nós saberíamos, durante 10 anos, qual seria a mudança de clima, de tempo, de seca, para nós se organizar dentro. Destruíram tudo de nós para trazer um saber de fora. Foram destruindo e tentando nos modificar, porque os nossos olhos, eles são confusos. Os nossos olhos, ele tá para ver o belo, ele tá para ver o que ele considera feio, o que ele considera ruim, mas ele também, ele é um indutor da mente, de compreender dominação, tragédia, convencer a mente a ficar neutralizada diante da coisa ruim e aceitar para ganhar conhecimento ao outro, o que nós não tínhamos. Esse estrangeiro que aqui veio começou a ensinar a nós. E começou a passar para a humanidade. Depois ele trouxe, escravizou também os africanos e trouxe para o Brasil. Mas não conseguiu convencer a nenhum povo indígena que pode escravizar outro. Aí não, eu quero ver quem consegue provar que conseguiu ensinar isso a nós. E até hoje nós achamos isso a coisa mais horrorosa, porque nós temos espírito, temos alma. Nós temos uma consciência. O espírito é consciência. Quando você não usa sua consciência, você deixa de ter espírito. Deixa de ter o que você chama de alma. A consciência é tudo. E as pessoas matar, destruir uma criança, violentar tudo o seu entorno, em nome de uma riqueza, não entendo até hoje. Não tem como a gente compreender que destruíram nossas florestas, poluíram nossos rios, começaram primeiro escravizando pessoas, e aí a outra saga pesada, é outra doença que a humanidade criou, que, ou seja, não era para o bem da humanidade, era para enriquecer alguns. Era para satisfazer o desejo de acumular de algum, mas acumular para quê e para quem? Se ele ia morrer também, não ia levar nada. Que ainda não compreendeu, a humanidade não conseguiu dar um passo, porque ela tem o interesse de acumular, de botar peso que eles nunca conseguem carregar. Eu olho e fico, ainda que eu escuto, nós ouvimos nossos encantados, ouvimos desde nossos antigos, e eles sempre falaram que a gente só deve levar aquilo que não pesa a nossa alma. Que eu disse que o corpo só se sente pesado quando nossa alma está pesada, nossa alma está sofrendo, já está destroçada. Então, vamos lá. Essas pessoas escravizaram pessoas para ficarem mais ricas, mais poderosas, fizeram guerra, destruíram nações para ficar mais poderosas, mais ricas, aí viram que não dava certo, construíram máquinas, cada uma maior que a outra, para tirar a pessoa, uma vez que eu não posso escravizá-la, então vou construir mais para fazer mais serviço, produzir mais, usar o mínimo de pessoas possível, assim eu fico mais rico e mato a maioria de fome. Essa é a lógica. Não venha me dizer que é diferente, que não é. A lógica é essa. Eu sou um empresário, eu posso produzir em 1 milhão de hectares de terra, usando apenas 10 pessoas, usando computador, programando todas as máquinas para trabalhar sozinho, eu ganho mais, gasto menos, desequilibro o meio que eu vivo e todos têm que me obedecer, porque eu sou um concentrador e eu tenho o poder. E com o dinheiro que eu convenci todo mundo a desejar, eu faço um atacar o outro e me proteger. Esse é o sistema criado, chamado países. Presidentes substituindo reis para domínio do genocídio humano. Então, as florestas é sempre o entrave, e quanto mais essas pessoas caem na ribanceira, eles não conseguem parar para refletir que o caminho que estão fazendo é o caminho da destruição. Tudo que veio, nesses 500 anos que veio de outros mundos para o Brasil, nenhuma vez nos levou. Só vem descendo ladeira abaixo, levando para a destruição. Levando para o mundo do vazio, o mundo do nada. Porque como no povo tupinambá nós não existe inferno, existe um vazio onde as pessoas vagam por não alcançar nada útil, essas pessoas não conseguem
se satisfazer com o que tem, não consegue ficar feliz com a consciência, com a sabedoria do outro, tudo eles querem concentrar, tudo eles querem tirar. E estão tirando tudo. Agora, nossos rios no Brasil estão poluídos de esgoto, os nossos peixes não podem viver, nossos animais estão sofrendo, saqueados, vendidos porque é para fazer dinheiro. Aí é onde entra aquilo que eu falei, que convencer, inclusive, muitas vezes, a nós, povos indígenas, saquear nossos territórios e vender arara, vender tatu, vender não porque o branco quer comprar e ter lá de suas casas. Isso é uma transgressão espiritual, que tudo tem seu preço, seu peso, a ponto de nossos encantados chegar para nós e pedir para nós, Tupinambá, entrar na defesa da vida. E aí eu falo, a vida é tudo. Tudo que nos cerca, tudo que está em torno de nós. Pedir, porque senão vai vir mais pandemia, vai vir mais coisas, se continuar matando os animais como estão matando, continuar destruindo a floresta como estão destruindo, porque para nós existir depende de tudo isso. Criam, é um humano muito diferente, que esse conceito humano é estranho, mas o humano é que eles decretam que tudo que eles não acham importante tem que ser morto, tem que ser tirado. Aí é onde entra até as aldeias, as tribos das cobras, que vocês chamam, gente, vinham os espíritos conversar com nós tupinambá e pedir para que a gente conscientize que as cobras não podem ser assassinadas, porque ela tem uma função aqui. Ela tem o porquê estar aqui. Mas essa ladeira abaixo que esses governos estão descendo não permite que ninguém seja escutado, ninguém seja ouvido. Isso é muito grave. E aí, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu tenho que muitos povos indígenas, muitas nações estão ouvindo. Vamos sair dessa acumulação de comprar coisas que vocês nunca vão levar. A única coisa que nós temos de proteger é a vida que está no nosso entorno. Protegendo a vida que está no nosso entorno, isso não significa que nós não vamos poder ter carro, não vai poder ter casa, mas qual a forma que vamos ter isso sem não nos destruirmos, sem perder a consciência e a razão? Não dá para dizer que temos consciência quando 400 mil pessoas morrem no Brasil, mais de 400 mil morrem. Você senta, vê o Congresso Nacional dizendo, como se fosse um time de futebol, esse é a favor disso, esse é a favor daquilo. Nós estamos dizendo vida, nós estamos discutindo nossa existência e eles estão discutindo sobre partidos. Estão discutindo como tirar dinheiro da academia para não pesquisar. Porque Tupinambá é muito favorável à academia, porque Tupinambá é um grande cientista. Eu acho a ciência tudo. Porque Tupinambá estuda tudo, verifica tudo, gosta do conhecimento, mas conhecimento não é destruição. Destruição é a ambição daqueles que querem dominar o conhecimento para concentrar poder. Esse está o problema. Descentralizar poder é ganhar força e perpetuar os seres vivos sobre a Terra. Porque você começa a entender que não é só você que ama. Eu discuti uma vez com um padre, porque no dia que ele disse para mim que só os seres humanos conseguiam amar. E aí eu contrariei ele na hora e disse que jamais alguém poderia dizer. Não é porque eu tenho um conhecimento de um sentimento que não quer dizer que o outro, que não consegue entender minha língua, não tenha esse mesmo sentimento. E isso eu vou aqui colocar por que eu questiono isso a qualquer um. E como sabe, por exemplo, organizar suas próprias coisas, os animais. Nós sempre brincamos nos Tupinambá. Catitu fora do bando é comida de onça. Essa é uma expressão. Por que essa expressão Tupinambá usa? Porque os Catitu, eles são de bando. Porém, eles sabem que eles, para se deslocar para qualquer outro habitat, eles não podem colocar todos os familiares em risco.
Então, eles têm uma tática fantástica. Eles têm os batedores. Uma coisa que Tupinambá também sempre fez para mudar de um local para outro. Então, ele tira, em média, 2 catitu e manda para cada região. Cada região. Aquele que chega primeiro vai dizer se está seguro ou não. Se um grupo não voltar, aquele lado eles não vai, porque aquele morreu, porque aquele foi atacado. E quase sempre um é assassinado e o outro retorna. E diz, não vamos por ali, nós vamos por cá. Como é que você vai dizer que esse animal não tem sabedoria, não tem inteligência? Baseado onde? Que só porque nós temos 2 pernas e dizemos que falamos? Como é que esse animal não tem conhecimento? Se ele sabe que é melhor perder um de que perder a família inteira. E é por isso que ele manda explorar a região. Outra questão, para me questionar sobre essa questão de amor que só o ser humano tem e os outros não têm, que só nós sofremos, os animais não sofrem. Tá bom, eu tenho uma porra aqui de uma moto. E eu não sou de andar veloz, mas eu tenho que se deslocar da minha casa para a casa do pajé de meu pai. Ao vir da casa de meu pai, os rebanhos de saguis estavam atravessando a estrada. Então, eu diminuí o máximo a moto para que eu não o atingisse. Porém, eu não entendi o motivo. Um deles voltou e entrou debaixo de minha moto. E minha moto pegou na cabeça do bichinho. Eu parei minha moto no canto. Eu digo, meu Deus, quando eu ia voltar para pegar o saguizinho, imediatamente todo o rebanho voltou para o meio da estrada, não se preocupou se eu estava, quem chegava, e ficava agarrando e virando ele, e ficaram tudo em torno, segurando. Isso não é amor, não? Isso é o quê? Se eles esqueceram que eu era um humano e que poderia agredir, tinha acabado de atropelar e eu parei do lado, eu não saí, porque eu não gosto de matar animais nenhum. Eu não gosto de tirar vida de nada. Eu gosto de entender e conhecer, porque o conhecimento é sempre mais profundo, é melhor. E aí, eles ficaram, choraram, cantaram, eles ficaram revirando, tocando. Aí eu pedi licença a eles, cantei para a nossa dona do mato, que é a Caipora, para que ela entendesse, mas a cabeça tinha esfaixado. Eu levei para casa, contei o caso, aí é onde Tupinambá é importante. Nós voltei, contei todo o caso para minha família, contei para as crianças, mostrei a gravidade, por que nós tínhamos que andar cada vez mais devagar e, de preferência, muitas vezes parar, não, mesmo sendo devagar, muitas vezes poderia acontecer um acidente. E conscientizar dentro de nossa casa, porque o nosso encantado disse para nós, só tem a casa de vocês que nós pedimos para que deixe a floresta para que os animais... Que nos fazendeiros, eles matam porque eles não podem comer uma banana, mata isso porque não pode comer um abacaxi, qualquer coisa que os animais vão comer, eles perseguem e o matam. Tomaram nossa casa e não deixam espaço. Mas na aldeias, nos territórios indígenas, eles vão ter liberdade para viver, para comer, para não ser agredido. Então, eu me entristece quando os parentes indígenas, muitas vezes, começam a caçar ou vender um animal. Isso não pode ser feito. Nosso encantado condena, nosso encantado não aceita, e nós precisamos entender que essa vida importa e é o que faz nós existir, o que deixa nós felizes. Você sabe que você está dentro de sua casa, de repente um beija-flor entra e bate as asas, para no ar na sua frente, faz um canto e sai. Qual é o ser vivo que não fica feliz com isso? Quem é que é visitado por uma coisa belíssima e não fica feliz? Ao mesmo tempo, eu destruo as florestas. Ao mesmo tempo, eu mato os rios, abrindo poços artesianos, porque essa questão ambiental, por isso que eu falo que esse descendo para a destruição é tão grave, porque a produção de alimentos no mundo, eles não estão levando muita coisa na consciência, muita coisa num parâmetro geral. Principalmente sobre os lençóis freáticos. Então, abre poço artesiano, porque agora não é mais a ciência que diz se pode ou não extrair água do subsolo. Na verdade, quem diz é Ministério Público, é quem dá outorga de água, é quem faz não sei o quê.
órgão ambiental com pessoas que não têm nada da ciência de conhecimento de lençóis freáticos. Porque toda vez que eu abro um poço artesiano, eu estou abrindo mais um nascente de água. Porque os nascentes de água só existem sobre a Terra porque tem tanta concentração de água no subsolo que eles brotam formando os rios e lagos. Quando eu abro o poço artesiano e sugo água demais, eu seco diversos rios, córregos, tudo que estava irrigando a terra corretamente como foi projetado. Para irrigar um plantio de soja, um plantio de algodão, um plantio não sei o quê, ou para uma fábrica de carro que precisa de grande concentração de água, eu vou tirar milhões de metros cúbicos de água do solo, sem saber que talvez quando eu faça isso, eu estou largando comunidades distantes, sem água, que vai ter que andar muito para adquirir água para beber. E as plantas, quando a água do subsolo baixa, então as plantas da Mata Atlântica, que é grandes, são enormes, elas começam a diminuir seu tamanho e aumentar a raiz, que a gente chama espigão, que desce para buscar água. E a chuva começa a ficar rara. Porque o que vai fazer chover é a floresta alta, a concentração de água no solo, que vai evaporar de tal forma que vai formar nuvem, vai precipitar e devolver a irrigação, molhar. Eu não sou cientista, eu não sou advogado, o que eu falo aqui é conhecimento que a gente tem de viver nas serras, entender a complexidade da importância das serras, a complexidade da intenção da floresta que vive sobre as pedras e sua importância no círculo da nossa existência. Mas, quando o sul da Bahia, com tão pouca floresta, mesmo assim, apesar que todo mundo fala muito no Amazonas, mas o segundo estado a mais desmatado depois do Amazonas está sendo a Bahia, num pouco de matas que nós temos. Agora, pessoas vindo arrancar nossa Mata Atlântica para plantar café. Sim. E quando não tiver mais como a gente fazer esse café, porque as águas foram embora, e nós não vamos comer o fruto do café. Ou quando aquecer tanto, que o calor ficar tão grande, que nós não vamos conseguir viver. Mas o rico não está preocupado por isso, tá? Porque diz que nada, eu boto as placas solar e faço energia solar e vou ter uma geladeira e vou ter um ar-condicionado para minha casa ficar fresca e fria. E os milhões que não têm condições de fazer isso? E os milhões que não vai poder viver e vai morrer? Os animais que não vai poder ter ar-condicionado, ter isso para sobreviver, porque o calor vai matar. Eu falo isso porque nós, Tupinambá, estamos já impactados, não só nós, todos estão impactados, não. Eu procurei o Banco do Brasil para dizer, olha, quero sua ajuda. Eu quero que os Incas falou que a gente tem que fazer alguma criação que não devaste mais nada, que não faça mais nada. Então, o quê? A nossa região está tão quente que quase todos os animais que eram do sertão migrou e está vivendo na Serra do Padeiro, uma região que dificilmente passava de 20 graus. Hoje nós temos 30. Então, mês de junho aqui é 10 graus, 12 graus, 8 graus. Nós estamos no mês de junho com a temperatura mínima de 25 graus. E eu disse para ele, o que nós produzimos hoje, daqui a 20 anos, nós não vai produzir mais, porque vai ser impossível. Porque o que nós produzimos depende do clima, e o clima tem que ser um clima ameno. Então, para ajudar, eu quero, falei para ele, dinheiro para que eu crie, faça casas, barracos, crie vaca de leite, boi e plante capim, em vez de botar capim extensivo. Não quero gado extensivo, eu quero criar eles. Como se cria um porco no chiqueiro, como criar, mas dando capim e preservar tudo que nós temos em torno de nós. Para preservar nossos rios todos. Porque se eu ampliar o plantio de mandioca, eu vou estar contribuindo para
que os nossos rios sequem mais rápido. Porque poço artesiano está por todo canto. A mata está sendo arrancada. Ninguém para. Quem vai parar esse povo? Quem vai parar esses ricos? Se agora o Congresso Brasileiro acabou de aprovar que nem precisa mais ouvir ninguém, simplesmente quando o governo quiser colocar alguma coisa, vai lá e coloca. Não precisa mais de licença ambiental para isso, se eles entenderem que é de interesse nacional. Deveria ser interesse dos seres que vivem. O que é o nacional? Eles precisam explicar melhor. O que é esse interesse nacional, se não é a existência de quem tem vida e quem respira. Infelizmente, no planeta, tudo respira. Tudo é vida. E o composto que eles acham que não é vida é que forma a vida. Vento, chuva, sol. Tudo isso é gerado para o composto, para fundamentar a existência da vida. Não existe essa questão interesse nacional para violar a existência. Mas não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Não existe interesse. Existe o interesse da existência, de permanecer um planeta vivo onde nós não obedecemos a um ser que domina porque tem armas, mas sim aquele que nos dá consciência de que o outro também é importante para a minha existência. Isso é preciso compreender. Isso é preciso entender. É preciso entender que não é eu acumular milhões em banco. Quem é? Tem pessoas aí que falam, tem o ranking de quem são os mais ricos do mundo. Quem mais concentra dinheiro. Não é isso? Sim. Ele vai fazer o quê com o diabo desse dinheiro na hora que ele morrer? Ele vai levar alguma coisa? Ele vai transformar alguma coisa? E os herdeiros dele vai poder fazer alguma coisa? Também não, no mínimo se matar por causa desse dinheiro. Não era melhor usar toda essa fortuna, todas as riquezas, para estudar como preservar esse planeta, como nós replantar bastante floresta, resfriar, porque se plantar floresta, as florestas renascer, o planeta vai resfriando. Porque o vento vai ficando mais frio. Sem floresta, vamos ter vento, mas cada vez ele fica mais quente, ele fica mais destrutivo, ele cria mais ciclone, mais furacão. Essa é o problema, porque nós é contra tirar a floresta. A floresta deixa o vento correr livre, e o vento não pode correr livre, porque ele também é uma tribo. E como todas as tribos, tem que ser limitada por outras tribos. E as tribos do vento é contida pelas tribos da floresta. Se alguém não entende isso, então comece a entender que uma tribo serve para controle da outra tribo, não para domínio da outra. Olha, essa é a minha fala, é o que eu tenho para dizer hoje. Isso é muito profundo, isso é muito grande, isso é muito... Se eu for falar isso aqui, eu vou falar 3 dias e muitas vezes as pessoas não vão entender esse modo da gente ver a nossa existência e que nós nunca dizemos somos sabedores. A sabedoria vem para nós segundo os nossos atos, segundo o que nós fazemos. Nós entendemos, nós Tupinambá somos humildes nisso. Nós sabemos, por isso nós ouvimos nossos encantados, obedecemos no que ele diz, que ele nunca mandou nós matar alguém, nunca mandou, muito pelo contrário, mandou zelar e sempre cuidar daqueles que têm menos poder do que nós. Todos aqueles que for mais frágeis que nós devemos proteger. Então, eu não vejo meus encantados como coisa ruim, mas se perpetua igrejas financiadas por governos, por pessoas sem consciência, para dominar pessoas em nome de um Deus, que eu sei que esse Deus também não pediu isso, para destruir tudo que está em torno, porque o que querem é ver casas lotadas dizendo que está servindo a Deus. Não, meus encantados diz que a minha casa é a floresta. Lá está a sabedoria, lá está a ciência, e a ciência do índio está no meio ambiente. E nós estaremos sempre junto com o meio ambiente e vamos defender territórios sempre. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Cacique Babal.
ouvir o cacique Babal é sempre ser convocado, né? Ele é uma pessoa provocadora, que bota a gente para pensar, para refletir das questões mais profundas, né? Agradeço muito a sua participação.